Olá, estamos aqui mais uma vez com o nosso Conversa Entre Irmãs. Um lugar onde você pode falar sobre tudo, inclusive nada. É isso aí, gente. Muito bom ter vocês aqui de novo. E não esquece, compartilha, curte, segue a gente lá no Instagram, no TikTok. Comenta e sempre fala pra gente qual assunto você quer que a gente traga aqui. Hoje temos um assunto... vamos falar sobre se permitir. Uau! Permita-se. Permita-se. É isso aí. A Vanessa trouxe um insight hoje da vida dela de manhã e que me fez refletir muito sobre a minha. Porque é sempre assim, a gente fica terapeutizando o dia inteiro. E aí ela comentou sobre quanto às vezes as dores que a gente tem na vida nos impede de se permitir ser amada. Ou até de ver coisas boas nos outros. Né, Vanessa? Realmente. Porque às vezes a gente vai carregando na bagagem aquelas dores que vão pesando, aqueles traumas que ficaram ali. E todos eles são memórias, que a gente sempre fala sobre isso, né? Que a memória ela vem e guarda, a gente guarda essas memórias. E aí essas memórias vão reproduzindo uma reação. Verdade. Constantemente, como se fosse um ciclo viciante, né? Assim, vicioso, né? Vicioso. Acho que é isso. E aí fica rodando essa programação na nossa mente constantemente. E a gente não sabe como desfazer. Verdade. E aí gera reatividade na gente. E essa reatividade é que é a grande questão do que a gente conversou hoje. E a reatividade não é quem você é. Porque tem gente que acha que a sua reatividade é quem você é, mas isso não é a sua essência, porque você não é o seu erro. Sim. E você fica reativa às ações que as pessoas fizeram com você com base no que você viveu no passado. Justamente, porque você sempre fica esperando um novo trauma, sim, né, Vanessa? Exatamente. Então, quando a gente sofre algum trauma, alguém que nos magoou, que nos traiu, ou que gerou muita crítica na nossa vida, quando alguém faz algo parecido, não precisa ser igual, mas que te lembre, que te gera um gatilho, te faz reviver todo aquele trauma. E aí, você tem uma reação que é a que você gostaria de ter tido lá. Às vezes você nem teve a reação lá. Só que você aprendeu ao longo da vida como se defender. E de repente você tem uma reação. E aí a pessoa que está na sua frente gerando um comportamento que você achou que é um gatilho, não consegue entender. Acredita que você é aquela pessoa, porque ele não conheceu você de outra forma. As nossas ações, o nosso comportamento, ele é moldado, a nossa reatividade, nosso comportamento é moldado conforme o que a gente faz constantemente, né? Verdade. Na nossa disciplina. Então, se você está em uma relação, convivendo com pessoas que são tóxicas, com pessoas, por exemplo, qualquer tipo de relacionamento, não apenas relacionamento de pai e filho, relacionamento de irmãos, relacionamento amoroso, qualquer tipo de relacionamento. A gente tem casos de relacionamento de patrão e funcionário que é super tóxico. Sim. E as pessoas adoecem por isso. E elas vão aprendendo no decorrer da vida a se defender com base nessas relações. E isso vai virando assim, a pessoa ela não tem outra forma de se defender, porque ela não aprendeu. É isso aí. E, gente, eu li essa semana sobre como diminuir a reatividade. Interessante que a gente trouxe esse assunto hoje de manhã, mas eu também estava lendo, né? A gente é transmimento de pensação aqui, e eu estava lendo sobre isso e eu fiquei pensando, como que a gente diminui a nossa reatividade? Como que a gente diminui a nossa irritabilidade de algumas formas? E por incrível que pareça, alguns estudos mostram, existe um curso de felicidade lá em Harvard, e dentro desse curso tem algumas técnicas de como você pode destruir alguns traumas e a sua reatividade pela forma que você se acolhe. Não é pro outro. Eu lendo, eu acreditava que era pro outro. Como é que você faz pro outro? Como é que você treina sua mente pro outro? Não. É pra você.
Engraçado. É você parar de se criticar diariamente, porque a reatividade também é uma forma de crítica. Sim, sim. É engraçado porque, às vezes, eu me vejo constantemente fazendo a mesma coisa, só que de formas diferentes. Entende? Você está fazendo a mesma coisa, só que de formas diferentes. Aí você vai percebendo, quando você traz a consciência para isso, você vai percebendo que tem alguma coisa errada. Principalmente quem viveu relacionamentos tóxicos. Você vive ali aquele relacionamento tóxico, e aí você sai daquele padrão, só que você quer viver uma história saudável agora. Só que quando você vai transformar essa relação em algo saudável, se a sua reatividade você não transformou. Nossa, isso é forte. Às vezes, a gente até recebe de uma pessoa uma atitude legal, uma atitude saudável, uma atitude de carinho, de amor, só que você começa a desconfiar. Você fica assim, será que isso é real? É verdade. Será que não? Porque você está tão traumatizado, a sua memória do trauma ela ainda está tão viva dentro de você, e você não mudou esse gatilho, né? Que a gente chama de gatilho ali, a pessoa desperta em você isso. E aí você começa a desconfiar de todo mundo, né? Você começa a desconfiar, por exemplo. O se permitir, que a gente falou no início, é o se permitir ser amada, se permitir ser feliz. Isso aí. Porque a pessoa está te entregando algo bom. Aí quando a pessoa te entrega algo bom, aí você, não, tem alguma coisa errada aqui. Isso vale até para os nossos líderes dentro do trabalho. Às vezes o líder vem e te faz um elogio e você... Sim. Não, acho que tem alguma coisa. Exatamente. Será que ele viu alguma coisa? Será que ele tá pensando em me demitir? Por isso que ele agora tá aliviando. E a gente começa a conjecturar, né? Por isso que os nossos pensamentos, eles conseguem construir e destruir a gente, né? É isso aí. Porque você tem que ter uma dominância sobre esses pensamentos que vêm atacando você. Porque esses pensamentos não são você, não é sua essência. Então, é difícil você responder com amor a reatividade, né? É difícil você fazer isso quando, no passado, você teve muita resposta de trauma, resposta de anulação, resposta de não amor, para não dizer outras coisas. Ou agressividade, né? E aí, agora você falando isso, entra com mais clareza o que eu li. Que é quando você se acolhe, se ama, aí você começa a dizer assim, aquilo que fizeram comigo não me gera mais dor. E se não me gera mais dor, se outra pessoa fizer, eu não preciso ter reatividade. Isso. Né? E não só isso, é você ter a certeza que você não é aquilo que o outro falou. Isso. Que você não é aquilo que a pessoa sugestionou, sugeriu, te criticou. Falou do seu cabelo, falou de uma mancha que você tem no rosto, ou de uma espinha, ou do corpo, né, do peso. Então, se a pessoa traz isso, quando você já se acolheu e disse, eu não sou o que o outro disse, e você consegue entender bem quem você é, e essa sensação de felicidade plena chegou no seu coração, você não tem mais a reatividade. Exatamente. Mas a gente precisa se permitir. E não é fácil se permitir, gente. Se permitir, não dá. Se conhecer, né, Veri? Porque a gente entra no círculo vicioso que eu falei, de ficar sempre fazendo a mesma reatividade. Sempre, como se fosse um programa, né? O software rodando ali, o hardware, e você continua fazendo a mesma coisa, só que em situações diferentes. A mesma coisa, só que de jeitos diferentes. Mas você está ali brigando, você está ali respondendo de uma forma agressiva, você está ali respondendo de uma maneira prejudicial para você e para o outro. E eu estava falando para a Veri hoje que tem pessoas que curam e pessoas que adoecem a gente. E quando a gente encontra as pessoas que curam, é a hora da gente tentar parar e ter consciência da situação. Você para e traz consciência. Porque aí você consegue crescer. Você não continua fazendo a mesma coisa que machucou o outro. Porque você também é vítima de outra vítima, né? É isso aí. E aí todos nós somos vítimas de vítimas e vai virando um... E a gente estava aqui no Instituto conversando com outras pessoas, né? Que a gente gravou o podcast hoje também. E uma das pessoas que ouviu a Vanessa falando isso trouxe uma outra visão. Vanessa trouxe sobre a questão da cura, pessoas que curam, pessoas que ferem. E essa pessoa falou assim, eu acho que tem 3 pessoas. Não foi, Vanessa? Falou? Como foi que ele Pessoas que curam, pessoas que ferem, adoecem, pessoas que
curam, que adoecem e que mudam. Transformam. Que transformam, isso aí. E que transformam. E aí foi explicando pra gente que pessoas que curam, elas vão lá, elas fazem, né, o curativo, saram a ferida, mas a cicatriz ficou. Pessoas que ferem ou que adoecem as pessoas, a gente já falou, mas existem pessoas que transformam aquela dor em alegria. E a gente precisa fazer uma escolha, a gente precisa se permitir. E como eu estava falando, né, antes, para se permitir, não dá para romantizar. Sim. Não dá para dizer que, se permita, é tão fácil. Não é. Sim. Não é um trabalho de formiguinha de todos os dias. Mas é possível. É possível hoje, a gente não tinha esse contato físico tão mais achegado, né? Nós temos algumas dificuldades com contato físico. E hoje a gente consegue, né, Vanessa? Olhar uma para outra e dizer, eu te amo, minha irmã. E ela consegue falar isso pra mim. Às vezes eu tô chateada, esbravejo, falar algumas coisas, magoo, mas aí eu consigo chegar de novo e dizer assim, me perdoa. E é sobre isso, né? É sobre isso que a gente tá falando. É você anular essa reatividade. É você transformar isso, porque o nosso cérebro faz a neuroplasticidade. É isso. Então você só muda um comportamento quando você consegue trazer essa forma diferente de se comportar. Por isso que a gente trabalha muito com isso aqui, com terapia comportamental cognitivo. A gente transforma a mente através do comportamento. E aí você transforma a sua vida. Porque o ser humano só muda através da disciplina de mudar o seu comportamento. Rotina, disciplina, persistência, resiliência, são palavras que a gente não tem que ter apenas no pensamento ou na nossa boca, que são palavras que a gente tem que vivenciar. E em tudo, né? A gente fala essas palavras de forma hoje muito, não é banal, mas de forma muito comum. Verdade. Mas ela é tão comum que ela deixou de ter a importância. Justamente. Porque, por exemplo, se você tem disciplina para mudar o seu comportamento dentro da sua casa, com sua família, a disciplina de quê? De tratar bem o seu marido, por exemplo. A disciplina de tratar bem o seu filho. Então, se você começa a tratar bem, a mudança tem que vir de você. É isso. Não do outro, porque você não cobra a mudança do outro. Não. Você que faz a mudança acontecer. Existe uma frase que fala sobre isso, né, Vanessa? Que mude, que quando a gente muda, o mundo muda com a gente. Então a gente às vezes fala, mas eu sou uma andorinha só, não faz verão. Bom, existem frases que a gente pode escolher e levar para nossa vida. Vou falar igual a Jojo Todinho do meme. Faz sim, uma andorinha só faz verão sim. É isso. Porque a gente precisa escolher como será a nossa vida. E se a minha vida, eu posso acreditar que eu tenho domínio de mudar quem eu sou para que o ambiente mude, então eu seria a andorinha sozinha por enquanto. E depois o restante vem todos juntos. Exatamente. É isso. É isso. E esse foi mais um quadro do Conversa Entre Irmãs. Um lugar onde você pode falar sobre tudo. Inclusive nada. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Não deixem de assistir todos os nossos vídeos, compartilhar com quem precisa ouvir e comentar, curte, se inscreve. E um beijo. Tchau, tchau. Beijo, gente. Beijo.